E aí vem a gestão Landim e leva o Flamengo, de fato, esportivamente, do remo ao futebol para outro patamar. O Flamengo que não ganhava mais no basquete, no remo, no futebol, passou a ganhar tudo. São 4 anos, são 3 finais de Libertadores. Mas, assim, São duas, uma Copa do Brasil. São 2 campeonatos brasileiros. Nós não ganhamos, nem o Santos de Pelé ganhou tanto em tão pouco tempo. Vamos falar que hoje tem mais competições. Tem mais competições, sim. Mas você disputa e tem que ganhar. Você não está disputando com o poste, com a árvore. Você está disputando com outros adversários. Como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, como o Fluminense. Também estão se estruturando, como o Atlético Paranaense, que é um clube que vem em crescimento cada vez mais. É difícil você jogar lá num campo diferente, eles fecham aquilo, a torcida muda, realmente é uma atmosfera diferente jogar lá, é difícil jogar lá. E o Flamengo vem pegando esses times sequência em sequência, jogando no Equador, na altitude. O Flamengo não vem fugindo fugindo, não tem nem como fugir, mas o Flamengo não vem se furtando das responsabilidades que aparecem. Inclusive, ano passado, o presidente brincou comigo no sorteio da CBF, que é uma das minhas atribuições, além de arbitragem, relacionamento e tudo. Levamos azar. Eu falei, presidente, azar é quando perde, quando ganha é sorte. Independente de quem a gente pegue no sorteio. Pegamos o Fluminense, né? O Fluminense, difícil, perdemos o campeonato, vamos lá e vá, o time cresceu. É isso. Vamos lá e como? Vá. Acontece, do mesmo modo que eles brincam lá do lado de lá, fazem as musiquinhas do lado de lá. Quando isso acabar, o futebol acabou, já. Aí fica uma mamãezada danada, fica mimimi, fica muito chato. Aí a galera tem que ir pro teatro, aí vamos procurar outro lugar. No cinema. Eu, como a minha raiz, não vou negar minha raiz, minha arquibancada é de cimento, que já passou, tá para trás, mas fica aqui minha saudade, os meus amigos de infância. Eles nunca vão entender o que é. É diferente de tudo. É uma loucura, era uma loucura. Eu vou te mostrar como era isso aqui, ó. O cara aqui, outro aqui, você... Sentado de lado. Você tinha que balançar junto com a galera. E não tinha sentar. Quando sentava aqui, sentava um, sentava o outro de lado aqui e o outro aqui. E o joelho... E você viu o jogo assim. Quando você saía do jogo, você saía andando assim. Torcicolo. Mas foi legal. É um passado que ficou, hoje evoluímos, o Maracanã é outro, a fase é outra. Aquela arrecadação daquela época não ia poder ter esse time de hoje. O Flamengo não ia poder ter essa estrutura de hoje, viajar em avião fretado para poder dar o melhor para os seus jogadores, para os seus atletas, comissão técnica. O Flamengo passou por essas fases, muita gente contribuiu, vou repetir aqui, olhando para vocês, quem passou por aquela cadeira elétrica, Márcio, exatamente, o presidente Delair, que foi fundamental em 2009, um cara que eu tenho uma admiração danada, um cara que bota mesmo na mesa, assim, deixar até um abraço aqui para ele. Nós que participamos ali, vimos de perto o Flamengo lá atrás, passar de fase, ai meu Deus, esse ano o Campeonato Brasileiro, para sair do rebaixamento e depois era Libertadores qualquer dia, estamos aí, e hoje está vivendo o que nós estamos vivendo, é uma glória muito grande, né, cara? E você não pense que isso vai durar sempre não, gente. Você vê aí clubes com muita arrecadação, quanto Manchas, e outros que não têm sucesso esportivo. Não é uma fada. Você precisa realmente contratar certo. Isso aí tem que dar a César o que é de César. Se você pegar as contratações da gestão Bandeira e da gestão Landim, de jogador de futebol, quanto que se acertou na gestão Landim? No primeiro ano se acertou nas 8. Foram praticamente 8 jogadores de seleção. Em 2019. Chegaram jogando. 2019 chegaram jogando. E a galera fala muito... Isso é difícil, gente. Isso é muito difícil. E foi um olhar clínico, porque, por exemplo, hoje a gente falar do Gabigol é fácil. Sim. Hoje a gente falar do Gerson é muito fácil. Do Bruno Henrique. Do Bruno Henrique é fácil. Só que naquela época que o Flamengo fez as contratações em 2019, era um Bruno Henrique que não tinha espaço, tinha voltado, tinha tido aquele bate-volta na Europa. A maioria deles tinha bate-volta na Europa. O Gerson também. Quem mais? Pedro o Gabigol. Também. O Pedro, posteriormente, em 2020. E no meio disso ainda teve o Pablo Mari, por indicação do Jesus lá no meio do ano, né? Quem mais?
que teve. E Felipe Luiz a gente chegou, Rafinha que chegou. A gente ganhou título com 3 treinadores. 3, 4 treinadores diferentes. Foi trazer o Gabigol e o Bruno Henrique, que já era uma dupla de sucesso. Né? Por mais que eles não eram campeões, né? Eles já eram artilheiros. Acho que aquilo foi muito acertado. Mas aí você acerta nas vendas, você acerta na reposição, você acerta no Thiago Maia, você acerta na manutenção de alguns jogadores que às vezes a torcida não queria mais, o Michael, aí você mantém o Michael, fica ali no ouvido dele, trabalha ele, eu vejo o trabalho efusivo do departamento de futebol, e nós que estamos ali perto também, eu quando não tinha pandemia, você escutava a minha voz o tempo todo, vai Misha, vamos Misha, e quanto aquilo foi importante, depois o empresário dele e ele falando conversando comigo, quanto aquele grito ali, às vezes que ele escutava era importante. Tu imagina a torcida com 60, 70 mil, reverenciando o Michael ou o outro jogador. Quanto aquilo é importante para o cara num momento difícil e às vezes no momento que ele está num crescente, ele tem um apoio. Então, eu acho que esse é um fato que essa diretoria fez. E aí nós vamos para outros, a arrecadação triplicou, patrocínio não parou mais de ter patrocínio. O Flamengo, mesmo na pandemia, o Flamengo foi o clube que mais arrecadou, que mais teve patrocínio, teve retorno da sua marca, e por aí vai, e vem muita coisa pela frente aí. Cacau, vou fazer uma pergunta. Né, em 2019, quando o Flamengo vem naquela ascensão, aí vem em 2020 também jogando muito, estava em todos os jogos ali, e o Flamengo, antes aqueles jogos da Libertadores ali antes da pandemia, o Flamengo atropelava. A pergunta é a seguinte, porque, foi muito azar da humanidade, porque outros clubes que tiveram o investimento não tiveram a pandemia, e o Flamengo passa por uma pandemia. Se não tivesse a pandemia, o Flamengo não teria atingido uma hegemonia maior no futebol brasileiro, porque eu achei que essa pandemia deu uma atrapalhada no Flamengo. O Flamengo não só o mundo, né? A gente não entendeu o que foi aquilo e o Flamengo voltou meio devagar. Sempre, assim, o si não existe no futebol. Não existe. Mas tem uma análise de fato tua. Houve uma pandemia mundial, o Flamengo vinha na crescente em 2019 e teve que dar uma freada. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!